E queremos já começar esse ano trazendo um testemunho muito legal, que é o testemunho do Divino Honorato Júnior. O Divino que pesava muitos quilos, ele perdeu. Daqui a pouco ele vai contar para você quantos quilos ele perdeu. E foi bastante, né, Divino? Foi. Daqui a pouco nós vamos ouvir um pouquinho do testemunho dele. Seja bem-vindo. Você trouxe junto com você a sua nutricionista, essa nutricionista realmente particular, né? Que é a Débora Cherubino, que foi quem te ajudou bastante também nesse processo, né? Foi, ela ajudou bastante, ela que criou, me ensinou a reeducação alimentar, me deu orientações, dicas, como é que eu podia ir do mais de 130 quilos que eu estava com o peso de hoje, que eu estou abaixo de 100 quilos. Legal. Débora, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez. A Débora já é conhecida nossa aqui, em 2013 esteve atuando conosco bastante, e esse ano certamente não será diferente. E trouxemos também alguém lá da nossa parceria com a Prime Fit, que é o educador físico Guilherme, que vai também falar um pouco sobre essa questão do exercício físico conciliando com a alimentação. Guilherme, seja bem-vindo. Muito obrigado, estou aí para ajudar também, dar umas dicas pro Divino para perder mais peso. Aí, Muito bem. Então, só para você conhecer um pouquinho da história do Divino, o Divino, ele é um empresário, né? E ele tem 31 anos de idade, é natural de Belo Horizonte, é formado em administração de empresas, atualmente ele trabalha num empreendimento familiar, no segmento de alimentação. Será que é por isso que você pesava 130 quilos, não, né? É, pode ser, comida de mãe, né? Ser mais comido do que vendia. Bom, e desde da sua adolescência ele sofreu muitos problemas, né? Já passou pelo uso de drogas, inclusive usava o crack, né? Uma droga muito pesada. E o Divino aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida na infância, apesar de tantos os problemas que ele teve, inclusive problemas com balança, como ele disse aqui, né? Comida de mãe, comia bastante, mas comia muita comida irregular também, né, Divino? Comia muita coisa irregular. Pois é. E o Divino, ele não gostava de ter uma alimentação muito equilibrada, saudável, não é? Mas quando chegou na fase adulta, estava pesando, como ele mesmo disse, mais de 130 quilos. Isso no ano de 2012. Ele também sofria muito com bullying, né? À sua volta, se sentia deprimido. Ele relatou também que tinha condições físicas limitadas, né? E chegava a comer mais de 30 fatias de pizza em rodízio de massa. Divino, você era guloso, cara. Mas você era guloso, você tinha um problema realmente. Você era com a alimentação. Comendo mais de 30 pedaços de pizza no rodízio de pizza? É, isso na noite. Teve um dia, na hora do almoço, eu estava no rodízio. Não, aqui, ó, de carnes. E à noite eu fui pro rodízio de pizza. E eu até vou parar de ler o que a produção colocou para eu ler, senão o pessoal vai ficar escandalizado com você. Porque eles botaram ali 30 litros de sorvete, 25 litros de refrigerante, mas não sei o que, então... Esse cara numa festa de aniversário. Você imagina. Ninguém queria convidar o Divino para a festa de aniversário, não. A gente está brincando aqui para descontrair, porque o assunto é sério, né? Mas você sofria bastante, né, Divino? Sofria. Desde a infância minha família tinha tendência a ser mais gordinho, mais acima do peso, que o pessoal fala hoje, né? Aí eu não desleixei, saía para comer, acabava. Aqui eu não gostava de fazer atividade física. Ia de vez em quando, uma vez por mês, ia jogar uma bola. Aí foi criando esse hábito, só saía para comer. Aí eu ia no restaurante, ia no outro, os amigos. Não tinha muito esporte, não tinha muito lazer aqui em Belo Horizonte a gente fazer, para queimar as gorduras. Que hoje que está em moda essas academias, estão em moda esporte físico. Hoje eu inclusive eu pedalo com grupos noturnos de bicicleta. A gente anda mais de 40, 50 km por noite. Muito bacana. Não, na verdade, eu acho até que sempre existiu algum tipo de atividade física. Né? Eu falo no seu contexto, no meu né? contexto. No seu contexto. Sempre teve, só que na minha faixa. Agora, como é que começou a mudança na sua vida? Assim, que você falou, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou morrer de obesidade. Lá pro ano de 2012, mais ou menos, eu estava já cheinho, gordinho, como é que vocês preferirem. Fofinho, né? Fofinho, né? Mais bonito, né? Aí cheguei, eu tava... Nós temos foto do Divino, inclusive, se a produção já quiser ir mostrando enquanto ele fala aqui, por favor. Aí eu estava com... Quem que é você? Ele é o de branco, não? Eu sou o primeiro da direita para de terno. O terno ele deu uma escondida, né? Deu. Tá, pode passar, produção. Aí, esse no meio, ó. Você é o de branco? É. Rapaz, que bigode é aquele? Quis falar... Falar que bigode diminuiu o peso, aí você resolveu deixar o bigode também. Rapaz, ali tem mais de 130 quilos, velho? Tem. Com certeza. Aquilo é um gato que você tá... É um gato do meu primo.
O gato é igual a você. Se você é um gato de armazém, aqueles gatos cordão. Garfield, né? O Garfield, Bem lembrado do Garfield. Mas então, aí você começou a mudar em 2012, eu estava começando aquela deprê, só queria ficar dentro do quarto. Eu sou atuante na igreja, eu mexo com a área de vídeo, áudio, filmagem. Aí eu tô lá no quarto, aí eu encontrei com a doutora Débora, que já foi amiga minha de infância, na rua. Ela me viu, não, você não pode ficar assim não, eu vou te passar uma dieta. Aí eu comecei a reeducação alimentar. Ou seja, não foi nenhuma intervenção cirúrgica, né, Débora? Não, foi de realmente jeito nenhum. a reeducação alimentar, que munida ao exercício físico, daqui a pouco o Guilherme vai ajudar a gente também, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa educação alimentar. E a dele eu achei muito interessante. Geralmente a gente vê de 3 em 3 horas. Você fez uma para ele que era de 2 em 2 horas. É verdade. E eu li até no release dele dizendo assim, que ele ficou muito feliz, falou, não vou passar fome. E legal verdade. que a Débora promoveu ele de sobrepeso para magrinho e ele também vai promover a Débora, eu falo né? que ele é um cartão de amiga postal, né? Um exemplo, uma motivação. É. É um caso de superação mesmo. Igual, voltando à questão de 2 em 2 horas, porque assim, eu sempre procuro analisar. Cada caso é um caso, né? Cada cliente tem uma particularidade. Então, no caso dele, ele já vinha de uma história que o estômago dele tinha, né, um volume muito grande. O nosso estômago, ele tem um poder de complacência. Então, eu falei com ele, então vamos comer, né, fracionar essas refeições, né, de forma que o estômago vai diminuindo, igual como se fosse uma cirurgia mesmo. Existe negócio de dilatação do estômago? Sim, com Porque certeza. o pessoal fala, principalmente agora, Natal que comeram e Ano Novo, que o pessoal tá até dormindo assim, mais torto porque comeu demais, que o estômago dilata e essa semana inteira passa uma fome danada. Pois é. Mas o caso dele também envolve a questão que eu falo que é o principal de um início de uma reeducação alimentar, que é a motivação. Sabe? A pessoa ela tem que desejar do fundo do coração dela essa vontade de mudar. Você vê pelo fato, né, que ele falou que estava depressivo, não tinha autoestima. Então, a partir do momento que ele começando a perder peso, isso dando mais motivação. Você ainda, acha né? que o profissional pode ajudar mais na motivação? Com certeza, eu acho que é a chave, sabe? A pessoa tem que querer. Não adianta se você não fizer por onde também. E aí a gente dá o caminho, né, ensina. E ele, assim, ele foi muito, assim, obediente, digamos assim, né? Ele aprendeu direitinho. Até passando um pouco para o Guilherme, a gente sabe que existe essa dificuldade do começo. Depois você também pode falar sobre isso, Divino, porque eu acho que o começo ele é terrível, né? Que é você deixar tudo aquilo, a churrascaria, a pizzaria, o sorvete, para você conseguir equilibrar. Até o Guilherme fala, foi difícil? Foi um pouco difícil, mas eu comecei a ver com outros olhos e eu comecei a colocar na minha cabeça o seguinte, não, eu vou emagrecer, que isso não faz bem para minha saúde, eu estou assim, acima do peso e por aí vai. Aí, por exemplo, eu não deixava de fazer nada. Vamos lá na churrascaria? Vamos. Eu ia lá, comia menos, comia mais salado, aprendi a gostar de frutas e legumes. Isso depois do apoio Depois das orientações da doutora. Quantidade adequada, Isso. né? Além disso... Não pode chamar de Débora mesmo, senão a doutora é muito formal. Até porque é meu amigo de infância, né? Aí, Por enquanto. Vamos lá, continua. aí chegamos, teve uma vez que eu saí com o pessoal, logo acabou o culto, a gente saiu, o pessoal, vamos lá no rodízio de pizza. Aí eu, vamos, mas você vai comer quetano de novo? Não, fui lá. Aí, ao invés de comer pizza, eu pedi uma fatia de carne lá, uma porção de carne. Eu só mudei, mas não deixei esse negócio, essas trocas atrapalhar meu dia a dia, meu convívio com os outros. Você Radical, sentiu né? pouco então, né, na verdade? Eu senti pouco. Sim, Guilherme, deixa eu te perguntar 2 coisas. A influência de um preparador físico, de uma atividade física, junto com o nutricionista, de fazer todo esse trabalho de reeducação alimentar e também a questão da motivação, cara, porque hoje em dia até que eu achei muito interessante o que o Divino falou, porque é verdade, tá virando meio que uma moda boa, ser saudável, comer saudável, graças a Deus isso tem entrado realmente na moda, o pessoal tem gostado de ser saudável, procurado as coisas integrais, então ficou um pouco mais fácil, teoricamente, mas fala um pouco sobre o auxílio da atividade física, ele mesmo disse, olha, para não cair eu tive que malhar, então ele malhou e o cara tá mais forte que eu te falar, o cara tá parecendo Schwarzenegger. E fala um pouquinho pra gente então. Então, com certeza, ele tendo um auxílio de um profissional, né, para ajudar tanto na dieta nutricional e também na atividade física. Vai ajudar muito, com certeza, para ele fazer uma atividade que vai ser mais adequada para ele, até o que ele goste mais de fazer, para ele chegar no resultado dele, no objetivo dele, né, que foi
perder peso e deve querendo perder mais ou deve querendo ganhar um pouco mais de massa, né? Agora, a atividade física ajuda também no humor da pessoa? Porque eu sei que libera uma tal de uma serotonina aí, que o cara fica mais feliz, a mulher fica mais feliz quando vai malhar. Nesse caso, ajuda muito, porque às vezes você vem de um desgaste emocional extremo, que é você abrir mão daquilo que você gosta, que talvez era até a sua fuga. Algumas pessoas têm a comida como a fuga de alguns problemas, e aí entra na academia, ajuda nessa motivação? Com certeza, ajuda sim. Como você disse, ele estava em depressão, não queria sair, queria ficar mais dentro de casa. Começou a fazer a dieta nutricional, que já não é uma coisa tão boa, vamos dizer assim, né? Quem estava acostumado a comer muita pizza, muita refrigerante, salgadinho, doce, o que for. Ele indo para a academia, ajudou, teve uma motivação, levantou a autoestima dele também, para ele continuar fazendo firme. Divino, agora, metabolismo. a academia, ela entrou quanto tempo depois da reeducação? A academia, eu entrei depois, eu estava muito com sobrepeso. Para não machucar as articulações, eu pensei, se eu eliminar 20 quilos, aí eu começo a fazer, para correr, para não forçar. Eu pensei nisso. Aí, deu uns 3 meses, assim, 4 meses que eu entrei, até mesmo com questão de flacidez, para não ficar aquelas pelancas. Mas você tá inteiro, velho. Aqui, o cara tá falando que é da Schwarzenegger. Isso aqui é muito cara. É porque agora a gente já mudou o foco, né, do plano alimentar dele. A gente acompanha todo mês. Isso influencia, Débora? Com certeza. Porque assim, eu imagino que você tenha feito um guia nutricional para ele perder o peso. Foco. E depois, agora, o que é? Para você ficar forte. Primeiro, a gente entrou com foco para perda de percentual de gordura, né? Então, a gente até atingiu o objetivo. No caso, ele chegou com até 91 quilos, ele pesava 130 e agora já está com quase 99,5, né? Mais ou menos, de massa magra. Então, aí mudou o plano. Aí o foco agora ele já usa suplemento, né? Então, agora é para ganho de massa. Agora eu posso comer. Então ele até come mais. Mas o metabolismo pode dizer que isso é igual ao aumenta. casamento, por exemplo. Quando começa a amizade, o foco é o namoro. Depois do namoro, o foco é o casamento. Não, aí o foco tem que continuar na linha. Porque muitas pessoas depois se casam que até engordam também, né? Não, e sempre, aí que a eu digo o pessoa tem que seguinte, no ficar sentido de mais sempre atenta. melhorar. Né? Porque você tem uma maturidade para uma coisa, para outra coisa, você adquire uma maturidade num nível, daí você vai ser promovido para um outro nível. Com né? certeza. Tudo, igual, por exemplo, antes o metabolismo dele era mais lento, né? Ele comia grandes volumes, mas ficava um período longo sem se alimentar. Agora não, ele come várias vezes ao dia. Isso tudo faz com que o metabolismo aumente, associado também com a atividade física. Tudo isso. Hoje ele come mais. Porque o organismo ganhou saúde, agora ele vai ganhar... Exatamente, ele readaptou. E o dia que eu, por exemplo, que eu deixo de não vou na academia, eu sinto aquela tristeza, aquela moleza do dia. E agora eu aprendi, de 2 horas eu como, no máximo 3. E se eu não comer, eu começo a ficar mais agitado, nervoso. Eu tenho que nem comer, nem que seja 4 castanhas, eu pego e como. Impressionante, nós estamos vira um reloginho. Como é que vira o relógio? Um reloginho. Eu queria te perguntar, ele falou uma coisa muito interessante, que ele teve medo de entrar no começo por causa das articulações. E tem gente que realmente faz e extrapola. Ele quer perder peso a todo custo, então o cara vai correr com um tênis inadequado e às vezes o sobrepeso dele machuca joelho, pé. Existe uma atividade física, é claro, ele poderia ter feito algum tipo de outra, até hidro, né, que o pessoal fala muito que você não atinge as articulações. Melhor você explicar. Existe alguma atividade física para quem está com sobrepeso? O que acontece? A pessoa que está com sobrepeso, a gente não pode recomendar de forma alguma para ela ficar parada, porque ficar parado já é pior, né? Vamos dizer assim. A gente recomenda começar com uma atividade física mais leve e também com reforço muscular. Você fazendo um reforço muscular para prevenir certos tipos de lesões, como articulação de joelho, tornozelo, que geram mais lesões com sobrepeso, não vai ter problema nenhum de fazer atividade física, mas ele vai começar mais leve para depois ir para atividade mais intensa. Começar com uma caminhada, com a hidroginástica, igual você falou, com uma natação, uma coisa com A gente podia ajudar o pessoal de casa a fazer um planejamento. Falamos agora há pouco sobre planejamento financeiro, não é, com o Diogo, e nós, em Lagoinha, temos um programa de alvos ao longo do ano, né, que sempre estabelece alvos espirituais, físicos, materiais, etc. Então, de repente, você poderia orientar o pessoal de casa que talvez não conseguiu fazer nada fisicamente falando, exercícios no ano de 2013, para começar esse 2014, a Débora também podia pensar para ajudar meio que para um início, porque não dá para fazer um negócio meio radical sem até mesmo o auxílio de um profissional. Mas a pessoa que está lá na casa, que quer começar de alguma forma, como é que ela poderia começar? Nas atividades físicas e depois na nutrição.